Porque vamos lá, que eu tenho que explicar uma coisa de uma coisa, outra coisa, outra coisa. Porque às vezes as pessoas, assim, e a gente tem que ser honesto com a informação. Porque o Flamengo, quando anuncia, parece que o Flamengo vai ganhar 260. E não vai ganhar 260, tá? Vamos lá. Corinthians assina novo contrato de patrocínio master que pode render até 200 milhões por ano. Vamos lá? Corinthians renovou o contrato de patrocínio master com a Sport da Sorte até o fim de 29. Antes era 27, agora meio de 27, agora final de 29. A Casa de Apostas pagará ao Corinthians 150 milhões fixos por ano ao clube por ano. Não, ao clube por ano. Mas o montante pode subir até 200 milhões com bônus por metas atingidas como conquistas de títulos. Com isso, o Corinthians terá um incremento considerável no valor do patrocínio master. O contrato anterior com a Sport da Sorte, assinado em 24, era de 309 por 3 anos, em média 103 milhões por temporada. Diferentemente do que acontecia até então, o clube poderá gastar todo o dinheiro de patrocínio de qualquer forma que quiser. Anteriormente, parte da arrecadação tinha que ser destinada a ações de marketing e outra fatia era reservada ao pagamento de uma grande contratação, que é o caso do Memphis, que na verdade vai fazer a mesma coisa, tá? Em termos financeiros, este é o segundo maior patrocínio do futebol brasileiro, atrás apenas do Flamengo, que fatura 268 por ano com a Betano. E eu vou explicar esse 268. A Sport da Sorte estampará sua marca no espaço principal das camisas de jogo de treino da equipe masculina do Corinthians. Em relação ao time feminino, a Casa de Apostas permanece como patrocinadora master, mas aceitou abrir mão do espaço principal do uniforme caso o clube encontre anunciantes mais rentáveis. Neste cenário, a marca da Bet migraria para outro lugar da camisa. O mesmo vale para as equipes de basquete, vôlei e futsal. Ou seja, continuará fazendo o patrocínio, valerá para as outras camisas, mas poderá não ser a master. Poderá ser ou não poderá ser. Então, de qualquer maneira, quando tiver alguma rentabilidade boa para um patrocínio master, coloca a master e ela vai para um outro lugar que tenha a possibilidade de também ser bem vista. Esta renovação reflete o modelo de parceria que buscamos desenvolver com a visão de longo prazo, entregas consistentes e geração de valor para ambos os lados. Ao longo do último ciclo, a parceria contribuiu para um ano de bom desempenho esportivo do clube com conquistas expressivas, afirmou Marcela Campos, vice-presidente do Sport da Sorte. Renovar com o Corinthians até 29 reafirma nossa confiança em uma instituição que representa como poucas a pluralidade do brasileiro e a paixão do futebol. A negociação entre Corinthians e Sport da Sorte pela renovação estava encaminhada há meses. A pergunta é por quê, né? Mas as conversas foram interrompidas momentaneamente no fim de 25, quando o clube recebeu propostas para ter uma bet própria. Após análise, a oferta foi descartada, que foi aquela bet, a bet que sumiu, né? Energia, bet, como é que é aquela bet, Timão Bet, aquela frescurada que criaram lá do Tic-Tac, certo? Que não tinha garantia de nada, não entrou no futebol nacional, as bets estão numa bolha que está estourando, todo mundo está saindo, está sobrando pouquíssimas bets, que são as maiores bets do país, e só vai ficar em poucos clubes, o que pode gerar uma desproporcional Responsa Games, obrigado, meu querido Mr. Lucas, Responsa Games, né? Que no final das contas sumiu, nem pro Vasco foi, eles estavam querendo ir pro Vasco com um valor muito inferior ao que eles prometiam 200 e poucos milhões, mundos e fundos ao Corinthians, e no final das contas estavam querendo ir pro Vasco por 70. Nem foi pro Vasco, eu acredito eu. Mas, de qualquer maneira, está aí. Agora, o marketing do Corinthians concentrará suas energias em fechar contratos para espaços vagos no uniforme. O clube busca interessados em barra frontal e traseira da camisa do time masculino e também da parte de trás do calção. Recentemente, o Corinthians renovou com o patrocínio da Easy, da Frimeza, e o clube fechou com a BID Broto Legal. Ok? E aí fez essa questão. Só para constar, a questão dos 268 milhões com a Betano não é 268 milhões, gente. Só para constar. Primeiramente porque, assim como o Corinthians, o Flamengo tem contrato de gatilhos. Então, o fixo do Flamengo, pelo que eu soube, é 180 milhões fixo. Ok? Fixo. E aí você tem diversos gatilhos que possam chegar a esses 268. Diferentemente do Corinthians, o Corinthians tem um fixo de 150 que pode chegar a 200. Lá é título, a mesma coisa do Corinthians. Títulos que podem gerar muita receita. E os gatilhos são muito maiores. E aí, nessa perspectiva, o contrato do Flamengo é maior, com certeza maior, mais forte nesse aspecto, mas 20% maior.
do fixo. É um valor considerável. Mas o que eu disse na época, a Sport da Sorte foi uma grande parceira para o Corinthians, e o Corinthians estava tentando expulsar, buscar uma coisa incerta, que era essa Responsa Games, que não era nem top 20 do país. Top 20 de bets do país, ela nem entrava ali. Não era conhecido em lugar nenhum, veio do nada, que ia buscar dinheiro em fundos árabes, sauditas, alguma coisa nesse sentido. E no final das contas não aconteceu absolutamente nada. Então, a Sport da Sorte é uma bet que, de certa forma, é uma parceira do Corinthians, que consegue dar aí uma sustentabilidade, e outra, começa a gerar uma identificação, porque ela não fica... O Corinthians não fica pulando de patrocinador, então, para ela também, ela faz uma proximidade, né, entre o torcedor do Corinthians e a própria Sport da Sorte. Assim como a Superbet vai ficar com São Paulo, a Betano deve ficar com o Flamengo, a Sporting Bet deve ficar aí, não sei se vai ficar com o Palmeiras, então você vai criando correlações. Depois também perde a correlação, rescinde, só se houver uma mudança muito grande. Mas para o Corinthians, muito bom, dá consistência. Um acréscimo sobre esta matéria em específico veio do UOL. Pois é, o UOL também é cultura, né? Pelo menos do Fábio Lázaro, próxima diretoria nesse aspecto aqui, ó. Na renovação, o Corinthians tem um aumento, acréscimo normal, só que aqui um acréscimo para vocês. O pagamento será feito em 10 parcelas, sendo a primeira paga em março. Os valores referentes a janeiro e fevereiro serão quitados de forma retroativa, ou seja, tudo agora, a assinatura é hoje, mas paga a partir de março, certo? Então vai ser diluído o valor. E a questão do marketing também, 10 milhões que serão direcionados a ações de marketing. O Corinthians pode pedir esse valor. Não. Aqui fala em dinheiro. No meu entendimento, direito de marketing, ações de marketing são feitas na arena, etc. E aí eles são contabilizados e essas solicitações não são monetárias. Aqui diz que é monetário, mas aí é uma outra discussão, ok? Então, fica aí o acréscimo quando o Corinthians acaba recebendo esses valores. Tá bom? Aí, gostaram? Isso pode dar sorte, gente. Isso pode dar sorte, pelo menos está ligado ao Corinthians. Essa correlação com o Corinthians faz todo sentido. Em relação ao Flamengo, já falei, não são esses 260 milhões fixos. Por quê? Porque gatilhos de ganhos financeiros com títulos tem em todo o contrato, em toda a parceria. Do Corinthians, do Flamengo, não é diferente. Claro que todo mundo usa os 260, deveriam usar os 200 do Corinthians. Um valor considerável menor? Um valor considerável menor, 68 milhões de diferença. Mas para isso o Flamengo precisa ganhar. E a gente tem que impedir isso, né? Impedimos a Copa do Brasil, tá na hora de impedir nos outros campeonatos também. Espero que o Flamengo sucumba e perca tudo, para não chegar nos grandes valores do seu patrocínio. Beleza? Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.